Hoje a gente lê um pouco sobre a ceia do Senhor. E a gente vai seguir agora nesses eventos aqui, nesses fatos históricos, porque na mesma noite em que foi celebrada a última ceia, foi logo em seguida que houve a experiência no Getsemane. E hoje a gente vai se dedicar à experiência no Getsemane. Então leia comigo versículos 31, ou melhor, 32 e 33. E logo em seguida vamos orar e a gente vai lendo o texto pouco a pouco. Vamos ler então do 32 ao 33. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento em que a Igreja do Senhor, os quatro cantos do mundo, se lembra nesse final de semana, nesses dias, da Tua obra de redenção. E hoje nós nos colocamos aqui como igreja, como povo de Deus, lembrando, rememorando dessa quinta, Pai, que foi conhecida como a quinta da paixão, da angústia, da dor, do sofrimento. E que hoje nós buscamos, lendo o relato bíblico, a palavra de Deus, que nos mostra de maneira fiel o que aconteceu ali, mas não apenas os fatos, mas também os sentimentos ali envolvidos. Nós rogamos a Ti, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor alimente a nossa alma, que o Senhor fortaleça o nosso espírito e que por meio da Tua santa palavra, Senhor, que relata nesse momento um dos dias mais difíceis, Pai, para não dizer o mais difícil, do Senhor Jesus nesse mundo. Que o Senhor possa nos ensinar através dessa passagem, que o Senhor possa nos exortar, nos encorajar, mas principalmente nos fazer voltar os nossos olhos para Cristo e nos fazer mais uma vez lembrar que sem Ele nada podemos fazer, que Ele é a fonte da nossa alegria, o motivo da nossa esperança e a razão para estarmos hoje aqui, Senhor, e vivermos a cada dia. Que o Senhor nos encoraje e nos abençoe por meio da exposição da Tua palavra. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, era a festa de Páscoa. Acho que a maioria de vocês sabem, mas a festa da Páscoa celebrava, como foi dito, foi lido no início do culto, nesse momento aqui, celebrava a libertação do povo. Aquele momento em que o povo hebreu, na última praga do Egito, ele pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais das portas, e por meio daquele símbolo, o anjo da morte, ele identifica que ali era uma família da aliança, e ele diz: aqui essa casa eu não posso tocar. E ele literalmente ele passa por aquela casa, e daí vem o nome passagem, Passage, que mostra que aquele anjo ele passou daquela casa e aquele sangue do cordeiro trouxe libertação. E após essa libertação, durante anos, séculos e milênios, o povo de Israel passou a celebrar a Páscoa judaica. E eles passavam a celebrar essa Páscoa durante uma semana. No calendário deles, ali durante dias, eles celebravam a libertação no Egito. E essa era exatamente uma semana onde a Páscoa judaica estava sendo celebrada. A cidade de Jerusalém estava completamente tomada, não havia mais espaço para pessoas naquela cidade. E, coincidentemente, naquela mesma ocasião, a experiência de Jesus com os membros do Sinédrio, os fariseus, os saduceus, os escribas e principalmente ali aqueles que comandavam o Sinédrio, os líderes do Sinédrio, o sumo sacerdote, havia chegado a um limite. Depois de Jesus ter feito durante vários anos milagres, de ter confrontado várias práticas daqueles homens, e principalmente agora recentemente, de Jesus ter feito um milagre que até então não era possível imaginar, mas ele o fez, ele ressuscita um homem, ele ressuscita Lázaro.
E depois que ele ressuscita Lázaro, parece que chega ao fim. E finalmente Jesus é colocado cada vez mais contra a parede, ao ponto de que ele mesmo se coloca numa posição de combate, porque ele olha para a experiência no templo, onde as pessoas faziam da casa de Deus uma venda, e ele entra e com chicotes e revelando a ira de um Deus santo, mostra que aquela conduta não tinha nada a ver com o propósito para o qual Deus designou o templo. Parece que realmente havia chegado o fim dos tempos de Cristo, e Jesus reconhece isso. Na verdade, Jesus já vinha falando sobre isso, mas os seus discípulos não queriam aceitar. Eles negavam essa realidade, eles se recusavam a crer de que essa história de morte fosse real. E aí Jesus, literalmente agora, no último dia antes da sua morte, no dia em que eles se dedicam a celebrar a Páscoa, Jesus reserva um lugar, um cenáculo, ele encontra um lugar para celebrar a Páscoa com seus discípulos, e nessa celebração há a revelação de que um deles iria traí-lo. Judas sai, logo em seguida, agora com os 11, Jesus celebra a Páscoa, e logo em seguida ele sai, depois de ter cantado um hino, como a Bíblia diz, em direção a um jardim chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite. Era um lugar onde, além de ter ali várias frutas e um jardim com muitas frutas à disposição, ali se prensava azeite, ali se fazia azeite. E é nesse lugar, irmãos, que Jesus ele tem a sua alma prensada. Ele tem a sua alma prensada pela angústia, pela tristeza, pelo pavor, ao ponto dele chegar a suar gotas de sangue. E foi nesse lugar que ele travou a mais decisiva batalha pela humanidade. Na cruz, amanhã nós vamos ver a batalha visível. Nós vamos ver um Cristo enfrentando a morte de uma maneira clara. Mas hoje a gente se depara com a experiência de uma batalha invisível. Existe uma das experiências que marcaram a história da Segunda Guerra Mundial, que foi o dia D. Foi aquele dia da invasão na Normandia, dia 6 de junho de 1944, que marcou uma reviravolta na história da Segunda Guerra, e a partir dali, de fato, os aliados avançaram ao ponto de, muito em breve, ter vitória naquela guerra contra o Império de Hitler. Só que tem algo interessante que pessoas não sabem na história da Segunda Guerra, é que a verdade mesmo é que o dia D não foi ganho no dia D. O dia D ele foi vencido por algo que havia sido realizado muito tempo antes. Existia uma operação que foi realizada durante muito tempo, que preparou o dia D, que foi a operação chamada Guarda-Costas. Os aliados perceberam que teriam muitas dificuldades de vencer o exército de Hitler, e eles entenderam que eles precisavam de uma estratégia para poder livrar as obviedades e tentar surpreender aquele exército. E para isso, eles começaram a utilizar transmissões de rádios falsas, tanques infláveis para enganar e até voos direcionados para lugares que seriam improváveis para fazer Hitler e seu exército acreditar que a invasão seria por outras regiões que não a região que eles planejaram. E isso surtiu efeito. De fato, foram tantas confusões que Hitler se convenceu junto com boa parte da sua equipe de que a invasão seria feita em outro lugar. E então logo o exército dos aliados começa a invadir a Normandia. O relato de alguns historiadores é que Hitler, prontamente ao ver, acreditou que aquilo era uma armadilha, porque acreditava que o local que seria invadido seria outro. Mas a verdade é que 3 horas depois, e no final das contas, dias depois, 3 dias depois, eles se dão conta que, na verdade, aquilo não era uma armadilha, era realmente a principal estratégia deles, o avanço pela Normandia. Só que 3 dias depois já não dava mais tempo do exército de Hitler retomar. E a verdade é que essa vitória do dia D ela começou muito tempo antes.
ela começou nessa estratégia da Operação Guarda-Costas. E o que é que isso tem a ver com a nossa história? Tem tudo a ver, porque a experiência do Getsemane foi onde essa batalha da redenção foi vencida na mente de Cristo. De maneira invisível, se havia um momento onde, aos olhos espirituais, parecia que haveria alguma chance do plano de redenção não se consumar, foi no Getsemane. E isso é importante, irmãos, porque quando nós olhamos para o contexto do relato bíblico, nós percebemos algo extremamente curioso, para não dizer o mínimo. Porque se nós pararmos para perceber, em todos os relatos do Evangelho, o Senhor Jesus ele sempre encarou a morte com muita naturalidade. Ele falava sobre a sua morte com muita tranquilidade. Quem se espantava eram os seus discípulos, lembra disso? O Senhor Jesus dizia, olha, está chegando a minha hora, está chegando o meu tempo. Eu vim para morrer e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele falava isso por diversas vezes, em diversos momentos. Mas toda vez que ele falava isso, os discípulos olhavam para ele e diziam, não, mestre, de jeito nenhum, não vai ser desse jeito. E eles se espantavam com a possibilidade de ver Cristo morto. Só que quando nós olhamos para o relato no Getsemane, meus irmãos, nós encontramos uma realidade completamente diferente. Um padrão emocional totalmente distinto daquilo que Jesus apresentava em outras situações. Nós encontramos um Cristo, como relata o evangelista Marcos, tomado de pavor e de angústia. Nunca antes havíamos visto Cristo dessa forma. Se você, por já conhecer esse relato, acha normal ou está habituado a essa descrição de Cristo, eu queria que você pudesse fazer um exercício aqui de perceber que esse não era o Cristo que vinha sendo revelado nos evangelhos. Cristo era aquele que não tinha pavor, era seguro, era aquele que não tinha angústia, era satisfeito, era contente, era pacificado em seu coração. E isso trazia paz para os seus discípulos. Mas agora aqui, nós vemos um Cristo tomado de pavor e de angústia. Que no verso 34, que a gente não leu ainda, e você pode ler aí, ele continua dizendo, a minha alma está profundamente triste. No original, meus irmãos, esse termo, ele quer nos passar a ideia de que ele está tão triste, que é uma tristeza que quase mata. Eu tenho certeza que muitos não sabem o que é isso. Mas eu imagino que talvez alguns possam ter vivido experiências em sua vida, ao olhar para trás hoje, que você diga, eu passei por experiências de tristeza que parecia que aquilo ia me matar. Emoções que impactavam o nosso espírito e o nosso próprio corpo. E foi essa tristeza que o Senhor Jesus sentiu, ao ponto de que literalmente aquilo impactou o seu corpo, nos mostrando que nós somos seres integrais. A nossa alma impacta o nosso corpo e o corpo impacta a alma, porque os vasos da sua testa se romperam e ele sangrou. Uma experiência espiritual com efeitos corporais na vida do nosso Senhor. O homem a quem os elementos da natureza obedeciam, ele dizia vento pare e o vento parava. Ele dizia tempestade cesse e a tempestade cessava. O homem de quem a morte fugia, porque ele certa vez olha e diz, Lázaro, venha para fora. E a morte foge de Lázaro e Lázaro volta à vida. O homem que não conhecia o medo, agora estava lamentando, triste e tomado de pavor e de angústia. Ao ponto de que ele olha para os seus discípulos e diz, vigiem comigo, fiquem aqui. Versículo 34 ainda.
fiquem aqui e vigiem. O Evangelho de Lucas diz que Cristo se ajoelhou depois disso. O Evangelho de Marcos diz que ele se prostrou em terra, no versículo 35. Em Mateus diz que ele caiu o rosto em terra, irmãos. Os três evangelhos narram a cena de um modo intencionalmente dramático, mostrando um Cristo abalado ao ponto de se prostrar em terra. Talvez uma das expressões mais corporais que revelem o drama do coração de Cristo. Ele cai de joelhos, mas não apenas cai de joelhos, ele olha para o Pai. E no versículo 36 ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele faz questão na sua oração de lembrar que ele servia e era filho de um Deus que podia todas as coisas. É como se ele tivesse trazendo a convicção da onipotência de Deus na expectativa de que de repente um Deus que tudo pode pudesse encontrar um outro caminho para resolver o problema do homem. Mas ele já sabia, porque ele também era Deus, que a cruz era o único caminho, irmãos. E nesse sentido é que Hebreus capítulo 5 nos diz que ele teve que aprender obediência. Hebreus capítulo 5 nos diz que Cristo aprendeu a obediência. E o Getsêmani foi essa experiência mais angustiante vivenciada por Cristo. A pergunta que eu queria fazer para você, para nós, é por quê? Por que um Deus, homem, que antes revelava tanta consciência, paz e clareza do seu propósito aqui na terra, que envolvia a sua morte, agora estava tomado de tanta angústia, tanto desespero e tanto pavor diante do seu martírio? O que é que aconteceu? E aqui a gente chega num ponto crucial, que tem a ver até com o que eu acabei de falar. Jesus iria sofrer um martírio, mas ele não era um Marte. Como assim? Irmãos, martírio pode ter alguns significados. Martírio pode significar o mais óbvio, que é a morte de um Marte. E um Marte é alguém que é morto por mãos humanas por uma causa. Por outro lado, o martírio pode e é usado muitas vezes para descrever uma morte que é experimentada com grande dor e com grande sofrimento. Ele sofreu um martírio não porque alguém tirou a sua vida necessariamente, mas porque aquela experiência de morte foi extremamente difícil, foi muito dolorida. No caso de Jesus, irmãos, se aplica apenas o segundo caso, mas não o primeiro. Jesus não foi um Marte. Sabe por quê? Porque ele não morreu apenas por uma causa. E é isso que muda tudo na compreensão da história da redenção e muda tudo na compreensão do que Jesus estava experimentando no Getsêmani. Jesus não foi um Marte porque ele não morreu por uma causa apenas e ele também não morreu pela vontade dos homens. A morte de Jesus foi marcada por dor e por sofrimento. Mas, em primeiro lugar, irmãos, presta atenção nisso. A morte de Jesus foi voluntária. Ele se deu para morrer em nosso lugar. Ele se deu e a sua vontade era, em obediência ao Pai, morrer em nosso lugar. O Marte, ele é condenado à morte por uma decisão humana, de alguém que decretou aquela morte. E ele não tem escolha naquele processo. Além disso, nós vemos que Cristo claramente tinha poder suficiente para acabar com aquilo de imediato. Um Marte, ele não tem esse poder. Ele está sujeito e refém às mãos humanas, de maneira poderosa,
os destinam a determinados fins. Leia comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 51. Em um dos relatos, no Getsêmani, mais à frente, no Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Ele queria, irmãos, ele queria se dar em nosso lugar. Ele queria que as escrituras se cumprissem e ele poderia, naquele momento, se assim ele o quisesse, dizer: Senhor, manda os teus anjos, e acaba com isso nesse momento. Crianças, Jesus tinha poder naquele momento, que ele estava sofrendo no jardim do Getsêmani, dizer: Pai, manda os teus anjos e prende todos esses que querem me matar. Mas ele não fez isso, porque ele sabia que ele precisava passar por aquela experiência. Se ele tinha tanta convicção, irmãos, da necessidade da sua morte, de onde vinha tanta angústia e tanto pavor? E aí é que vem o outro motivo do porquê ele não era um mártir. Ele não morreu apenas por uma causa. Ninguém enfrentou a morte como Jesus enfrentou. Sabe por quê? Porque Jesus não iria morrer poucas horas depois por causas naturais, como alguns aqui irão morrer um dia. Nem tampouco por causa humana, por alguém que viria tirar a sua vida no sentido meramente humano. Jesus iria morrer de uma maneira completamente diferente. E era isso que lhe causava angústia e pavor, porque ele iria morrer no lugar de pessoas. Uma morte vicária, uma morte substitutiva. Uma morte na qual ele receberia a própria ira de Deus enquanto ele padecia. A ira de Deus contra o pecado humano estaria sendo derramada sobre o Filho de Deus. E a sua angústia era saber que essa justiça seria derramada sobre ele. No Evangelho de Mateus, no capítulo 27 ainda, você pode pular um capítulo e ir para o versículo 46, nos mostra de uma maneira muito clara o porquê ele sofria. Tem um pregador aqui, hoje. Nos mostra porque ele sofria, irmãos. Leia comigo no versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou em outras traduções, Deus meu, por que me abandonaste? Na cruz do Calvário, Jesus sabia que ele passaria pelo maior drama que a Trindade já havia experimentado em toda a eternidade. Existe um mistério, irmãos, profundo nessas palavras, que nos fazem até ter cuidado de tentar explicá-las. Nenhum humano consegue explicar o que foi isso. Mas é um fato que a Trindade foi impactada nesse momento. Deus Pai e Deus Filho que por toda a eternidade, sendo Deus, sendo um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, agora na cruz do Calvário, iriam experimentar o que o Senhor Jesus relata aqui. O Filho olhando para o Pai e dizendo: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? E nós sabemos por que Deus o abandonou, apesar de não sabermos explicar como isso pode ter acontecido. Nós sabemos que Deus Pai abandonou o Deus Filho, porque o Deus Pai não poderia
comungar com o pecado naquele momento em que o Deus Filho se faria maldito por nós. E talvez quando nós entendemos a profundidade desse momento, nós entendemos também a angústia, o pavor, a agonia, a profunda tristeza e as gotas de sangue de Cristo no Getsêmani. Ele seria feito maldição por nós. Naquele momento que Jesus antevia no Getsêmani, ele sabia, como veremos amanhã, que os pecados de milhares de anos de história da humanidade seriam derramados sobre ele. Você consegue olhar para os seus pecados? Olha só para a sua história. Vai relembrando a sua história e os seus pecados. São muitos, não é? Imagina os pecados da humanidade. Ao longo de milhares de anos, todos, absolutamente todos, sendo derramados de uma só vez, a um só tempo, sobre o Filho de Deus na cruz do Calvário. Até as últimas consequências. E sabendo que, como se diz em Isaías no capítulo 53, que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Irmãos, todas as mentiras, todas as palavras maledicentes, todos os homicídios, todos os abortos, todas as violências, todas as traições, todos os abandonos, todos os roubos, todas as feitiçarias, todas as cobiças, invejas, idolatrias, todo tipo de pecado da humanidade agora derramado de uma só vez em Jesus. A miséria da humanidade caída, derramada sobre Cristo em um só ato. Eu acho que agora a gente começa a entender a angústia, o pavor, a agonia, as gotas de sangue. A pergunta, irmãos, não era por que Jesus experimentou. E tanto pavor, angústia e tristeza foram trazidas sobre ele. A pergunta é como ele passou por aquela experiência. Como ele resistiu a essa experiência. Como ele pôde vencê-la. E é nesse sentido, meus irmãos, que sabendo que Jesus venceu a tentação do Getsêmani, é que nós vamos continuar a leitura desse texto, buscando aplicá-lo em nossas vidas. Porque quando nós entendemos que Cristo passou pelo vale da sombra da morte, talvez a maior e melhor explanação do vale da sombra da morte tenha sido o Getsêmani, sucedido da cruz do Calvário, e o Senhor Jesus passou por ele. Vem a nós a pergunta, diante das lutas das nossas vidas, das angústias das nossas experiências, das nossas agonias, dos nossos pavores, das nossas profundas tristezas. Como enfrentá-las? E a experiência de Cristo nos mostra que ele adotou algumas atitudes que são para nós hoje exemplo, irmãos, modelos do que ele espera de nós. E eu queria que você continuasse a ler o texto comigo. A partir do versículo 37, a palavra de Deus continua dizendo: E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro. Então, crianças, Jesus pediu a oração de Jesus. Ou melhor, Jesus pediu a oração dos seus discípulos. Então ele disse, por favor, orem comigo. Mas a Bíblia diz que aqueles homens, ao invés de orarem com Jesus, eles fizeram o quê? O que é que eles fizeram? Eles dormiram. E Jesus os achou dormindo. E ele disse para Pedro, que ele encontrou dormindo, e disse assim, Simão, você está dormindo? Você não conseguiu vigiar nem uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Foi fraca como a fala de vocês agora. A carne é o quê? É fraca. A carne é fraca.
Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sentado, entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Irmãos, algumas lições para nós aplicarmos em nossas vidas diante da experiência do Getsemane. Especialmente para aqueles que enfrentam angústia. Especialmente para aqueles que enfrentam dor, agonia e tristeza profunda. A primeira coisa que o nosso mestre fez nesse momento foi se dedicar à oração. Versículo 32. Sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Irmãos, eu sei que pode parecer óbvio, pode parecer um clichê falar sobre oração em momentos difíceis. Mas a pergunta é: temos feito isso? Em nossos dias, têm surgido várias opções. Existe um cardápio variado e imenso para os momentos difíceis. A dopamina espalhada em várias experiências em nossos dias tem nos dado um cardápio recheado para a gente encontrar escape nos dias difíceis, nos dias de angústia, nos dias de agonia e nos dias de pavor. A pergunta é: nós temos recorrido à oração como primeiro lugar, como primeira experiência, como primeiro socorro nos momentos de dor? Porque nós sabemos que orar é o convite que o Espírito nos faz diante da angústia. A pergunta é: temos feito isso? Charles Spurgeon, falando sobre oração, ele disse que orar é banhar-se em um regato de água fresca e fugir ao calor do sol de verão sobre a terra. Isso é muito apropriado para a gente que vivemos num lugar quente. E talvez você se relembre de momentos em que você esteve na praia ou em algum contexto onde, diante de um sol escaldante, você teve o privilégio de ir para debaixo de um chuveirão, mergulhar numa piscina. E você consegue sensitivamente se lembrar dessa experiência. A pergunta é: você consegue se lembrar da oração refrigerando a sua alma em momentos difíceis? Se você disser não, eu queria dizer algo para você: o problema não está na oração, porque ela é esse regato de água fresca. Mas o problema pode estar em você, que não tem experimentado dessa bênção que é o refrigério da oração nos momentos difíceis. Ele diz ainda assim: orar é subir com asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro, habitado por Deus, é entrar na casa do tesouro do Senhor e fartar-se de uma fonte inesgotável. Irmãos, Jesus era Deus, Jesus é Deus. E ele orou na sua angústia. Ele se prostrou em terra. Portanto, minha pergunta hoje, a pergunta do Espírito Santo de Deus, nessa quinta da angústia, que talvez encontre angústias ocultas no seu coração, é: como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a nossa vida de oração? Temos recorrido a Deus como primeiro recurso nas angústias? Porque se nós não temos feito isso, nós estamos querendo ser melhores do que o nosso próprio Senhor, que na sua angústia procurou o Pai em oração. Então essa é a primeira experiência de Cristo. Mas ele nos mostra que ele recorreu a outros recursos também. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar aflito e angustiado e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigie. Irmãos, Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Mas ele chamou Pedro
chamou Tiago, chamou João. Em outras palavras, disse assim: eu preciso de vocês. Ele sabia que ele precisava de pessoas. Sendo humano agora, ele precisava de gente. E ele recorreu à comunhão. E isso nos lembra que não existe vida cristã e não existe como vencer angústias de maneira espiritualmente saudável sem pessoas ao nosso lado. Jesus sabia que Pedro, Tiago e João, inclusive, nem iriam orar com ele. Mas ele chamou aqueles homens para estar do lado dele. Jesus sabia que aqueles homens não seriam os homens de oração que talvez ele esperasse. Mas ele colocou aqueles homens ao lado dele. E isso talvez seja uma grande aplicação para as nossas vidas, porque muitas vezes nós justificamos a nossa solidão, que é diferente da solitude. Solidão é abrir mão da comunhão e viver de maneira só, e viver de maneira sozinha em um mundo que tanto nos faz precisar de pessoas. Solitude é escolher momentos ideais para estar só e fazer daquele momento só bem proveitoso. Então, a gente precisa diferenciar solitude de solidão. Mas muitas vezes usando justificativas que talvez o próprio Cristo teria nesse momento para dizer: pessoas são difíceis, pessoas não fazem o que elas precisam fazer. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Jesus chama aqueles 3 homens, coloca eles ao lado deles. Aqueles homens falham em serem homens de oração, mas ainda assim Cristo os trouxe para perto, para mostrar para a gente que as nossas frustrações em relacionamentos não podem servir como justificativa para nós abrirmos mão da comunhão. A comunhão é uma arma, irmãos, para nós enfrentarmos as angústias da vida. O Senhor nos chamou para nós entendermos que comunhão espiritual genuína não é luxo, é necessidade. Especialmente para encarar os dias de angústia. E aí vem a pergunta: como é que está a sua vida de comunhão? Aí você pergunta: como é que eu avalio? Tem que ter 1, tem que ter 2, tem que ter 10 amigos. Deixa eu te dar um meio de você avaliar. Deixa eu te fazer uma pergunta, que essa pergunta eu acho que pode te ajudar. Você tem a convicção de que existe algum amigo que ora por você com constância? Se você não tiver a convicção de que existe alguém que ora por você com constância, e que você faz parte da lista de oração de alguém, é porque você precisa desenvolver sua vida de comunhão. Pode ser que você só tenha 1, mas você precisa de pelo menos 1. Quem sabe 2, 3. 10 já não funciona, não. Muitos amigos não são amigos. A Bíblia nos mostra isso. Mas pode ser 5, pode ser 6. Mas quando fica 10, 20, aí já não é tão amigo assim. Mas pode ser 1, irmãos. Mas tem alguém que você sabe que está orando por você. Veja que pergunta importante. Tem alguém que você sabe que você faz parte da lista de oração dessa pessoa. Esse é um bom critério para avaliar a sua vida de comunhão. E o Senhor Jesus, ele tinha aqueles homens que caminhavam ao lado dele. E ele chamou aqueles homens para estarem ao seu lado. E isso foi fundamental na sua luta contra a angústia. E o texto continua, versículo 36. Jesus dizia: Abba, Pai, Paizinho, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E aqui ele nos ensina outro padrão, irmãos, para nós enfrentarmos os dias de angústia. E isso é fundamental porque diante das angústias, às vezes a gente acha que a angústia ela só vai passar quando Deus fizer aquilo que a gente quer. E isso é uma armadilha, irmãos. Talvez você tenha chegado hoje aqui angustiado, tomado de pavor, ansioso por alguma razão. E você tenha chegado hoje de repente dizendo assim: Senhor,
Responde hoje o meu clamor, Pai. Faz isso que eu estou pedindo. E amém, que você ore, peça a Deus e Ele pode realizar. Mas o Senhor Jesus aprendeu a submissão. E a submissão é um meio espiritual de lidar com a angústia, porque o Senhor Jesus clamou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, irmãos, a submissão é algo que é indispensável para enfrentar a angústia. Enquanto você não aceitar a submissão à vontade de Deus, a sua angústia ela vai continuar dominando o teu coração. Porque ainda que o que você traz hoje seja sanado, amanhã vão surgir outras coisas. E a verdade é que na vida espiritual só existe um jeito da gente encará-la com paz, alegria e descanso na presença de Deus, que é quando a gente aprende a dizer: Senhor, eu tenho vários motivos para te pedir. Minha lista de oração é enorme, não tem pecado nenhum na sua lista de oração ser grande. Mas sempre no final da sua lista de oração tem que ter lá: Senhor, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o convite do Senhor, que o Senhor Jesus experimentou, que o Senhor Jesus viveu e que nós precisamos aprender também, irmãos. Em quarto lugar, o Senhor Jesus não apenas foi submisso, mas ele esteve vigilante. E eu queria dedicar um tempo aqui para isso. Quando o Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos, ele não apenas está falando sobre a falta de vigilância dos discípulos, ele está mostrando que ele era vigilante. Ele era vigilante espiritualmente falando. Irmãos, para Jesus estava muito claro que a batalha tinha começado. Para os discípulos, eles não estavam nem entendendo o que estava acontecendo. Eles não tinham entendido que Jesus ia morrer ainda de maneira clara e muito menos que Jesus ia ressuscitar. E Jesus era vigilante espiritualmente porque ele sabia plenamente o que é que estava acontecendo. Ele entendia a batalha. E eu quero aplicar isso às nossas vidas, lembrando que nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Às vezes a gente anda nesse mundo achando que a gente está num parque de diversões. Às vezes a gente anda e caminha pelas experiências da vida sem perceber que nós estamos imersos em uma grande história que está sendo pautada e guiada por Deus e que nessa história existem vários percalços, armadilhas e seres espirituais que tentam nos tirar do propósito para o qual Deus nos chamou. Em outras palavras, eu queria lembrar para você, olhando para a experiência do Getsemane, que nós não podemos ir pelo caminho dos discípulos que não entendiam nada, irmãos, que estava acontecendo, estavam anestesiados ao ponto de, na noite, na véspera do evento mais importante da história do mundo, o evento cósmico, eles estavam dormindo. Ao ponto de que Jesus olha para Pedro no contexto ali desses últimos dias e diz: Pedro, eu preciso te falar uma coisa, porque tu não estás entendendo o que é que está acontecendo. Pedro, Satanás pediu para peneirar tua alma, Pedro, mas eu intercedi por você. Meus irmãos, você acha que Satanás não continua pedindo para peneirar a alma de muita gente hoje em dia, não? Você não acha que continua existindo batalha espiritual? Você não entende que existe um mundo onde o que a gente vê está completamente distante daquilo que a gente não vê. O que a gente não vê é muito maior do que aquilo que a gente vê. E isso tem aplicações para a gente parar diante da noite mais angustiante da vida de Cristo e dizer: Senhor, eu quero ser mais vigilante espiritualmente. Eu quero poder me utilizar mais das armas espirituais que o Senhor dá. Eu quero recorrer à oração, Senhor, como uma prática e não como escape. Eu quero jejuar, porque eu entendi que o jejum me aponta para uma realidade espiritual.
Eu quero entender que se eu me deparar com realidades espirituais, como pessoas que são controladas por seres espirituais do mal, eu quero estar preparado para, no nome de Jesus, repreendê-la e ver o poder do reino de Deus dissipando o reino das trevas. Irmãos, nós precisamos entender que uma das estratégias de Satanás nesse mundo é fazer a gente acreditar que ele não existe, que o tal do sistema mundano, ele é uma farsa e que principalmente a nossa carne é tranquilinha demais. Mas a verdade, irmãos, para aqueles que estão vigilantes, é que nós entendemos que a nossa carne está em constante batalha contra nós e quer destruir aquilo que o Espírito Santo está tentando fazer em nossas vidas. É nós entendermos que o mundo, que é um sistema que opera, ele está tentando sufocar em nós tudo aquilo que nos faz amar a Deus. E é por isso que a Bíblia diz que é impossível amar a Deus e amar o mundo. Aquele que ama o mundo odeia a Deus, e aquele que ama a Deus odeia o mundo. E é preciso entendermos que a obra de Satanás, ela está atuante. Ele é um ser espiritual do mal, mas para que aqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus e aqueles que estão vigilantes, eles podem descansar sabendo que o sangue do Cordeiro nos guarda e nos livra de todo pecado. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus uma consciência espiritual aguçada, porque o próprio Senhor Jesus disse: o Espírito está pronto, ele está em nós. Se você é um filho de Deus, um discípulo de Cristo, você tem o Espírito de Deus em você. Ou seja, o Espírito está pronto, ele está em você, mas a carne é fraca. Queremos fazer o que é certo, mas muitas vezes não temos força para isso. O bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Só quem entende isso, irmãos, é quem está vigilante espiritualmente. Nós precisamos nos manter vigilantes, porque essa é uma arma de sobrevivência da alma. Essa é uma arma de sobrevivência da alma. Se você pudesse levar uma das aplicações hoje aqui para a sua vida, saia dizendo para a sua alma: Senhor, eu preciso estar vigilante. Eu preciso estar atento. Eu preciso estar com olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais muito dedicados a discernir a tua obra na minha vida. Irmãos, Deus está falando através da sua palavra. Deus usa as circunstâncias, a história para nos mostrar tantas coisas que ele tem realizado. Mas nós estamos vivendo numa era onde os ruídos e os barulhos estão tentando nos impedir de ouvir Deus falar. Assim como aconteceu com os discípulos. Jesus falou várias vezes: vai chegar a minha hora. Mas os ruídos das mentes deles diziam: não, isso aí não é assim não. Abra sua mente para o Senhor Jesus, amém? Abra o seu coração para o Senhor Jesus. Abra a sua alma para o Espírito de Deus e diga: Espírito de Deus, fala ao meu coração. E por fim, irmão, Jesus conclui aquela experiência mostrando algo indispensável para nós enfrentarmos as angústias da vida. Quando ele olha para os discípulos que pela terceira vez estavam dormindo, ele diz assim: vocês ainda estão dormindo e descansando, basta. Com certeza ele não falou assim, né? Ele deve ter dito assim: vocês ainda estão dormindo e descansando, basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Irmãos, eu vejo aqui uma aplicação espiritual que é um chamado à perseverança. Sabe por quê? Porque viver é angustiante. Viver é angustiante. Não que todos os momentos da vida sejam angustiantes,
Mas viver é angustiante. Porque basta a gente olhar para a realidade do mundo e a gente percebe que tão logo a gente tem um dia um pouco melhor, tão logo alguma coisa boa nos acontece, a gente olha para o lado e vê a outra pessoa ao nosso lado sofrendo. Quando a gente vive em comunhão, sobretudo, a gente percebe que a realidade do mundo caído é uma realidade angustiante. E o próprio Deus, passando por esse mundo, vivenciou a angústia. Então, sentir-se angustiado e passar por experiências de angústias não é um pecado. O pecado é perder a fé em meio à angústia. Mas o que nós aprendemos no fim dessa história, irmãos, é que o Senhor Jesus, depois de passar ali pela experiência da oração, depois de se render à comunhão, contar com a comunhão, depois de se submeter e depois ainda de finalmente ele encarar aqui a experiência da vigilância espiritual, depois de passar por todas essas estações de disciplinas espirituais e ser reabastecido por isso, ele entende que ele precisava seguir em frente. E é exatamente isso que ele faz. Ele diz, bem, chegou a hora. E aquele Jesus que entrou no Getsemane, angustiado, tomado de pavor, reticente, reflexivo, agora sai do Getsemane determinado, firme, encorajado e destemido. E eu creio que essa também é, irmãos, não é apenas um fim, mas é uma disciplina espiritual, que é a disciplina da perseverança. E é algo que nós precisamos ter diante da angústia. Porque o Senhor Jesus enfrentou aquilo que estava angustiando ele. O Senhor Jesus ainda tinha a cruz à frente. Mas ele disse, basta, chegou a hora, eu tenho que ser preso, eu vou ser preso. Eu tenho que ir para a cruz, eu vou para a cruz. Porque eu confio que a obra do meu Pai, ela é perfeita na minha vida. E eu creio que essa é uma aplicação para nós encerrarmos essa mensagem, irmãos. Porque diante da angústia, uma tentação muito forte é a gente se render a ela. Às vezes você pode passar pela oração, você passa pela comunhão, você passa pela experiência ali de se submeter, mas parece que você não sai dessa realidade. Parece que você estagnou nesse momento e você começa a ser tentado a se vitimizar. Eu orei, não resolveu. Eu busquei a ajuda dos meus amigos, nada mudou. Eu disse, Senhor, está nas tuas mãos, faz. Eu até disse, eu acho que isso é uma luta espiritual. Eu estou atento ao que está acontecendo. E aí você diz, mas Deus não fez nada na minha vida. Nada mudou. E aí você começa a ter a tentação de se vitimizar. E dizer, eu acho que eu vou me render à angústia. Eu vou me render ao pavor. Eu vou me render ao medo. Eu vou me render à dor. Eu vou me render a essa vida que parece que só tem esse destino. Mas não é assim que acaba a história de Getsemane, irmãos. A história de Getsemane acaba com Cristo que entrou no Getsemane tomado de pavor, mas que sai do Getsemane cheio de coragem e de temor a Deus. E eu creio que é assim que o Senhor quer que a gente saia nessa noite também. Eu creio que a gente precisa entender que diante da angústia nós precisamos encará-la. O que é que tem lhe angustiado? O que é que tem trazido medo ao seu coração? O que é que tem trazido pavor? O que é que talvez tem feito a sua alma se entristecer com a tristeza que quase mata? Isso é possível. Pode ser que você esteja experimentando isso. Mas sabe que você precisa sair daqui ouvindo? Levante-se. E assim como Cristo fez, diga, eu vou encará-la, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele foi na força do Deus Pai, ele sabia que o Pai o havia comissionado para aquela missão, ele sabia que a cruz seria difícil, mas ele sabia que ele não podia se deixar vencer pela angústia. E você também não pode, meu irmão. Não se deixe vencer pela angústia, porque o nosso Senhor Jesus encarou a angústia e foi direto para a cruz,
onde ele sabia que por mais lutas que ele fosse enfrentar, ele sabia que ele sairia dali vencedor pelo poder de Deus. Então eu creio que nessa noite, onde nós lembramos da experiência de Cristo no Getsemane, nós precisamos ter a coragem de colocar diante de Deus a nossa angústia. Talvez alguns tenham chegado até aqui hoje escondendo a sua angústia, porque esse é um escape também. Às vezes as coisas estão tão difíceis que a gente ignora, a gente coloca determinadas situações dentro de uma caixinha que se chama não quero nem pensar. Sabe qual é essa caixinha? Mas isso não é do Senhor. Nós precisamos ter coragem para enfrentar a caixinha do não quero nem pensar. E precisamos ter a coragem de dizer: eu vou vencer essa angústia, eu vou vencer esse pavor, eu vou encará-lo e eu vou no poder de Deus. Amém, irmãos? Então que essa noite ela marque o início, não apenas da jornada de Cristo, do Getsemane ao túmulo vazio, mas que marque também um encorajamento para a sua alma, encarar os motivos de angústia, de pavor, de medo, sabendo que muitas lutas ainda serão enfrentadas, mas que na força do Senhor Ele irá capacitá-lo para vencê-las. Amém? Ele venceu e nós venceremos também. É quinta ainda hoje, mas o domingo está chegando. E nós vamos esperá-lo, assim como nós estamos esperando ansiosamente a volta do Senhor Jesus, que é certa e que é o motivo da nossa alegria, da nossa esperança e do nosso louvor. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu queria que você, antes de eu orar, eu queria que você pudesse avaliar a sua vida, que você pudesse sondar o seu coração e pudesse, diante do que você ouviu, responder ao Senhor. Se há angústia, se há pavor, se há agonia, ou até se está tudo bem, mas que você pudesse entregar e consagrar sua vida a Deus, se comprometendo em viver essas disciplinas espirituais, para que Ele possa cumprir a sua obra na sua vida. Então faça uma oração silenciosa, fale com o Senhor e logo em seguida nós vamos orar juntos. Senhor Deus, nós não conseguimos imaginar ou compreender plenamente o que foi a experiência do Getsemane. A tua palavra ela nos apresenta o cenário, mas nós não conseguimos experimentar aquilo que Cristo experimentou. Mas a nossa oração é que, em primeiro lugar, o Senhor seja glorificado por servirmos a um Deus que tanto amou ao ponto de se doar de tal maneira, Pai, não apenas na cruz, mas naquela batalha invisível que foi o Getsemane. Nós louvamos a Deus por ter encarado aquela angústia, aquele pavor, e mesmo sabendo que enfrentaria momentos tão terríveis como o desamparar do Pai, nós louvamos a Cristo por ter encarado, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor Jesus. Nós te tributamos essa oração, rendendo glória, rendendo louvor, agradecendo, Senhor. Porque nós cremos que Tu és vivo, que Tu estás aqui no meio da Tua igreja. E que se nós nos reunimos hoje aqui, Pai, nesse feriado de Páscoa, é porque nós cremos que esse Deus vivo, esse Cristo vivo, está aqui no nosso meio, Pai, derramando graça, derramando amor, derramando vida
e fazendo a sua obra no meio da sua igreja. E por isso nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos, porque ao expor esse relato do Evangelho de Marcos, nós nos inserimos nessa história e nós te rendemos gratidão, nós te rendemos louvor pela tua obra em nosso favor. E ao mesmo tempo, Senhor, nós não poderíamos encerrar essa noite sem te agradecer, mas também sem te pedir, Senhor. Eu sei que muitos aqui podem estar enfrentando angústias não como a que o Senhor enfrentou, que foi única, mas angústias que fazem nos sentir com tamanha tristeza, Senhor, com tamanho pavor, com tamanho desespero existencial, que talvez até nos identifiquemos com o Senhor Jesus no jardim do Getsêmani. Eu te peço por cada vida aqui, Senhor, presente, por cada irmão, por cada irmã, que porventura chegou hoje aqui e chegou clamando pela tua graça sobre a sua vida, pedindo para que o Senhor possa intervir, Senhor, e dar a essa pessoa o poder e a graça de encarar essa angústia no poder do Espírito Santo. Que o Senhor não deixe nenhum filho teu aqui paralisado, Senhor, mas permita que a angústia seja experimentada, encarada, vivida, mas vencida no poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza a esses dias, Senhor, entendendo que o Senhor morreu para que a gente pudesse viver. Que o Senhor se angustiou, se tornou ali um alvo, Senhor, de pavor, da ira vindoura de Deus, para que hoje nós pudéssemos ter a nossa alma pacificada e a nossa alma, Senhor, aliviada pela convicção de que nós temos um Deus que nos resgatou do pecado, que nos livrou do mal e que hoje nos promete vida e vida eterna, Senhor. Que essa paz que o Senhor nos deu, a paz que o Senhor nos legou, que ela seja recebida em nossos corações e que ela seja, Pai, o combustível espiritual para que nós encaremos todas as lutas da nossa vida. Sei com cada casamento aqui hoje, Pai, que porventura enfrenta batalhas e que o Senhor capacite cada cônjuge aqui para que se encare as angústias, Senhor, da vida e se busque no Senhor restauração e reconciliação no poder do Espírito Santo. Sei com cada pai e filho que hoje precisa de transformações de relacionamentos. Sei com cada um que enfrenta lutas, Senhor, em relação a enfermidades e traz a força e a coragem para que essa angústia não os paralise. Sei com cada um em suas lutas, Senhor, nas lutas financeiras, nas lutas profissionais e que em tudo, Senhor, o Espírito Santo de Deus nos habilite para que nós vençamos as angústias da vida, segundo a tua vontade e pelo teu poder. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. E toda a igreja possa dizer amém.